Da banda do metrô, né? Tudo é ritmo, né? Dançar é bom e o coração, enquanto a gente dança, ele dá uma acelerada. Isso é bom ou é prejudicial ou perigoso? Na realidade, o coração ele varia, né? A frequência cardíaca ela varia conforme a nossa atividade física. Então, se eu estiver dançando, a minha frequência cardíaca tende a subir. Se eu estiver dormindo, ela tende a baixar. Mas isso é fisiológico, é natural e é um bom sinal. Perfeito. A gente normalmente tem uma frequência exata, cada pessoa tem a sua ou não? Isso pode variar de acordo com o momento, com o dia, com a fase da vida? A variabilidade da frequência cardíaca é até um bom sinal. Quanto mais a gente varia a frequência cardíaca, isso está relacionado a uma boa saúde do coração. Então, em média, né, a frequência considerada normal ali entre 60 a 100 batimentos por minuto, essa é a frequência cardíaca normal. Frequências cardíacas abaixo disso nós chamamos de bradicardia, que é quando o coração bate devagar, e acima de 100 nós podemos ter as taquicardias, que são as acelerações do coração. Tá. Elas podem acontecer de forma benéfica ou não? Essas oscilações que vão para taquicardia, por exemplo, que passa dos 100. Quando nós falamos arritmia cardíaca, nós estamos falando de um coração que sai do ritmo habitual. E essas arritmias podem ser regulares ou irregulares, né? Mas é um baú muito grande de arritmias. E dentro dessas arritmias, a maioria delas até nós podemos dizer que são benignas, mas existem arritmias que têm potencial de malignidade, que podem levar à insuficiência cardíaca, que podem levar a alterações, inclusive à morte súbita. Perfeito. Eu queria entender um pouquinho o que é uma arritmia benigna. Eu sempre faço meus exames de check-up, de rotina. Como eu já tive um Takotsubo, então eu fico de olho no coração, né? Mas aí o meu cardiologista sempre fala, tá, tem aqui um extrasístole, tem uma pequena... Mas isso é benigno. Então, o que é considerado benigno? Benignos são aquelas arritmias que não vão levar a complicações como insuficiência cardíaca ou uma morte súbita arrítmica ou alterações hemodinâmicas importantes. Nós podemos dizer assim. Então, quando a gente fala extrasístole, o que é extrasístole? Extrasístole é quando o coração ele tem um batimento fora do tom. Então, você vem batendo o coração tum, 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 e aí ele tem um batimento precoce, tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Isso é uma extrasístole e ela pode vir tanto da parte de cima do coração como da parte de baixo do coração. Se ela vem de cima do coração, nós chamamos de extrasístole supraventricular ou atrial. Se ela vem de baixo dos ventrículos, é uma extrasístole ventricular. Em geral, as extrasístoles, elas são benignas. Todos nós temos em concentrações diferentes, em porcentagens diferentes. Se essas extrasístoles são muito frequentes, elas podem sim aí alterar o bom funcionamento do coração e levar a quadros de insuficiência cardíaca, dilatação do coração e atrapalhar o coração. Então, nesses casos, até uma extrasístole, ela pode se tornar maligna em algum momento. Por isso que é importante o diagnóstico e o acompanhamento. Por isso que a gente precisa fazer, então, esse check-up. Esse acompanhamento faz diferença. Se a gente pega antes, o prognóstico é melhor, como na maioria das doenças, ou não tem relação? Com certeza, o check-up, ele é muito importante. E quando a gente fala da mulher, né, hoje a gente está aqui porque dia 14, agora é o Dia Nacional da Conscientização das Doenças Cardiovasculares na Mulher. A mulher tem algumas peculiaridades em relação a doenças do coração. Mas o check-up, ele é importante e a mulher, muitas vezes, ela negligencia os seus sintomas. Quando a gente fala palpitação, é a percepção de que o seu coração ele saiu do ritmo, seja uma extrasístole, seja uma aceleração, seja uma sensação de falha. E a mulher, muitas vezes, ela negligencia. Então, o que a gente tem que levar como mensagem é que as arritmias, elas são, na maioria das vezes, benignas, mas que elas não podem ser negligenciadas. Toda arritmia, ela deve ser investigada, né? As mulheres fazem uma relação muito grande dessas palpitações, como a gente costuma ouvir, com estado emocional. Eu estou muito chateada, briguei com o marido, meu filho fez uma grande malcriação, estou com uma palpitação. Elas têm, de fato, uma relação com o nosso emocional ou não? Você responde daqui a pouquinho, pode ser?
Combinado. Então vamos lá. Daqui a pouco eu quero ouvir um pouco mais de banda do metrô também, no meio desse bate-papo, até porque a gente está